Bíblia na Epístola de Paulo aos Gálatas, porque nós estamos estudando essa epístola, né? Desde a semana passada. Nós começamos a falar algo acerca da verdade em direção a esta epístola. Eu digo direção porque nós não entramos ainda na epístola, né? Foi apenas uma mensagem de introdução que agora nós queremos dar continuidade. Achei interessante um comentário que o irmão Reginaldo fez agora há pouco, antes da reunião. Ele passou os links, né, da nossos vídeos, nossas mensagens para um amigo. E o amigo adventista, né, fez o seguinte comentário: não, esse pastor ele não vai ao ponto. Ele, para falar uma coisa, ele fala tanta coisa até chegar no ponto e no final, sei lá o que acontece. Já o outro pastor, a referência que ele tem, a pessoa faz uma pergunta, ele responde: não, é isso, de acordo com esse versículo, ponto final. E é certo que, não que seja um erro você responder de imediato, né? Digamos assim, você faz uma pergunta e eu te dou então 2 ou 3 versículos como resposta, o que nos levaria aí de 3 a 5 minutos no máximo, né, para responder a um questionamento. Não que fosse errado. O problema é o risco que se corre quando você trabalha com respostas prontas. Quando você trabalha, por exemplo, você faz uma pergunta, você pega um versículo aqui, um outro ali, como resposta, porque é por isso que muitos fazem uma corrente de raciocínios com versículos separados, versículos tirados dos seus respectivos contextos. Então, assim, não que seja uma resposta errada, porque foi uma resposta rápida, mas é o risco que é muito grande de a pessoa manipular a resposta, manipular o que ela quer dizer, citando 1 ou 2 ou 3 versículos que parece dizer aquilo que é. Parece, não exatamente que seja. Então esse ministério ele opta por discorrer a Escritura, apresentando vários aspectos daquela verdade, para que a pessoa que está ouvindo, que está recebendo a mensagem, ela possa contemplar por vários prismas, ou que seja por vários ângulos, aquela mesma verdade. Esse é um procedimento bíblico, ou podemos dizer que é um procedimento de várias pessoas ou personagens da Bíblia Sagrada. Por exemplo, quando Jesus ele falou ali aos seus discípulos no caminho de Emaús acerca da sua obra de redenção, o que incluía a sua morte, ressurreição e glorificação, diz a Bíblia que ele, começando por Moisés, ou seja, ele começou com os 5 primeiros livros da Escritura, porque Moisés quer dizer o Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Então os irmãos percebem claramente como que é um modelo que o próprio Jesus se utilizou dele. E a importância disso, nós vamos verificar o lado oposto, é quando o diabo tentou a Jesus Cristo lá no deserto da tentação, ali antes do ministério de Cristo, e quando o diabo percebeu que Jesus usava a Escritura, o diabo também passou a usar a Escritura. Quando o diabo disse assim: olha, salta daqui abaixo do pináculo do templo, aí o diabo justificou dizendo, porque está escrito. Agora, você imagina o diabo agora citando a Escritura, né? O Salmo 91, o próprio diabo. Quem acha que o diabo tem medo do Salmo 91, se engana. Porque ele próprio recitou parte do Salmo para Jesus, dizendo: salta daqui abaixo porque está escrito, a teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos, e ele enviará os seus anjos para que não tropece e tal. Enfim, vocês sabem da história. Então, quando então o diabo usou um texto da Escritura, Jesus ali nos ensinou um princípio, dizendo: também está escrito. Então é certo que, mediante um texto da Escritura, você consegue provar, entre aspas, qualquer heresia. O diabo, por exemplo, ele tomou um texto da Escritura e olha que ele não deturpou as palavras do texto, porque se ele tivesse modificado as palavras, tudo bem, mas não. Ele recitou integralmente aquela parte que ele queria recitar, sem alterar ou retirar palavras daquela porção.
E Jesus então disse, mas é verdade que isso está escrito, porém nós vamos precisar de outro texto, ou de outros textos que esclareçam este texto. Por isso Jesus falou, também está escrito.